Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ralph, sou pastor da Igreja Liberdade Church, aqui em Maceió, Alagoas. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra com você e eu tenho certeza que nós seremos edificados, porque a palavra de Deus ela tem o poder para nos edificar, para nos ensinar, para nos instruir. E nada mais importante do que nós meditarmos na palavra de Deus nesse tempo, esse tempo onde está havendo uma pandemia mundial, onde o Covid-19 se instalou, né? E infelizmente muitas pessoas estão perecendo, estão morrendo. E eu quero trazer uma palavra para esse momento, uma palavra para tudo que nós estamos vivendo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que nós seremos abençoados pela palavra de Deus. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero falar é sobre o que está acontecendo, né? Nós estamos em uma pandemia mundial, né, por conta do coronavírus, e o medo ele se espalhou e muitas coisas estão se falando, e a cada um que pensa de uma maneira diferente e fala aquilo que sente, né, aquilo que está também recebendo de informação. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está ouvindo, muito cuidado até com o que a gente vai falar, para não causar nenhum dano, além do que já existe para as pessoas, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é que eu tenho acompanhado nas redes sociais e falado também com algumas pessoas. Muitas pessoas estão dizendo, estão afirmando e até postando nas suas redes sociais que nós estamos passando por isso, que o Brasil, que o mundo está passando por isso, porque Deus está punindo o povo. É para levar o povo a entender que Ele é Deus, levar o povo a se arrepender por meio da punição. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu não concordo com essa palavra. Eu não creio que Deus, o nosso Deus, seja punitivo. Muito pelo contrário, Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai de amor. E Jesus, Ele não veio para punir, Ele não veio para trazer punição ao seu povo. Muito pelo contrário, Ele veio para salvar, Ele veio para restaurar, Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados. Ele veio fazer aquilo que nós não conseguiríamos nunca fazer, que era pagar o preço dos nossos pecados. E Ele fez isso, Ele pagou o preço. E Ele restaurou todas as coisas, Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, claro, para quem acredita no sacrifício de Jesus, na obra da cruz. E Ele nos chamou para vivermos eternamente com Ele. E foi isso que Ele fez. Então Ele não veio punir, Ele veio salvar, Ele veio restaurar todas as coisas, Ele veio pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Então, dizer que o Covid-19 é uma punição de Deus, eu não concordo com essa palavra. E eu quero ler um texto que está lá no livro de João. Acompanhe comigo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Vamos ler a palavra de Deus. É um texto bastante conhecido, mas eu faço questão de ler. Diz assim: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, o que dizes a esse respeito? Versículo 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo, como se não tivesse ouvido. Versículo 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Versículo 10. Quando Jesus se reergueu, não vendo a ninguém, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. Olha o que Jesus
perguntou e olha o que Jesus falou para essa mulher. Versículo 11. Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhes disse Jesus: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Olha o que aconteceu. Uma mulher foi pega em adultério, estava em pecado e seria condenada à morte diante da lei de Moisés. E Jesus chegou para a mulher e disse, depois, claro, de ter falado: olha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque Jesus tinha falado: olha, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E ela respondeu: eles foram embora. E Jesus fez outra pergunta: eles não te condenaram? E ela falou: não. Jesus olhou para ela e disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Pegando esse texto, eu quero falar para você. Nós não estamos no tempo da condenação. Jesus não veio ainda como juiz. Chegará o tempo que ele será o nosso juiz. Mas nós estamos ainda debaixo da sua graça, debaixo da sua palavra, do seu amor. Haverá o tempo que ele, sim, irá exercer o seu papel de juiz, irá nos julgar. Mas ainda não chegou esse tempo. Nós estamos debaixo do amor de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus. Então o evangelho não é para nos punir. O pecado não traz a punição de Deus sobre nós. É claro, nós sabemos que o pecado tem as suas consequências. Uma vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e o pecado ele gera a morte, e a morte espiritual. E claro que cada pecado tem uma consequência. Eu não estou falando sobre isso, não me entenda mal. O que eu estou querendo dizer é que o Covid-19 não é uma punição de Jesus, não é uma punição de Deus para o seu povo por conta dos nossos pecados. Muito pelo contrário, os nossos pecados foram pagos na cruz. E se nós confessarmos a Ele, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Nós somos cordeiros com Cristo, temos direito à sua herança, temos direito à vida eterna, a um futuro glorioso junto a Ele. E claro, você faz parte disso. Então, não aceite essa hipótese que esse vírus veio para condenar o povo, para fazer o povo pagar pelo pecado. Não, Jesus não é punitivo, o evangelho não é de punição. Amém? Outra coisa que eu quero falar é sobre o medo. O medo tem